Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos responder aqui, o São Paulo faz escola, caderno do aluno, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Só que pra gente aqui, o que vai nos interessar é apenas a parte aqui, ciências humanas e suas tecnologias. As questões do 1 ao 20, eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês, se vocês quiserem responder, tudo mais lá, conferir se está certo, tá bom? Então, deixa eu botar o meu óculos aqui, porque fica ser velho é chato. As coisas parece que fica piorando tudo, tá bom? A primeira questão é do Enem de 2018, é a questão 21, que fala sobre poetisas que usavam seu talento, seu trabalho para ganhar dinheiro e também para convencer os senhores de terra a soltarem seus escravos, né? Então vamos ver aqui. As práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento feminista? Não, porque o movimento feminista começa aqui no Brasil nos anos 20. B, sufragista? Também não. C, socialista? Também não, porque o movimento socialista também é daquela época, de 1920. Na verdade, primeira greve aqui no Brasil, ela é de 1917. O movimento republicano também não. E a E, abolicionista, né? Da abolição. Aqui, ó. E, abolicionista. Abolicionista. A questão 22, tem duas imagens aqui, a do Dom Pedro II. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui, essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Você não sabe o que é golpe da maioridade? Dá um Google aí, tá? Que você tem que saber isso. Considerando o contexto histórico em que foram produzidos os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam A. Jovem maduro que agiria de forma irresponsável? Não, aqui está mostrando um cara bacana, com a roupa de gala e tudo mais. B. Imperador adulto que governaria segundo as leis? Sim. Vendo? Aqui está mostrando um cara jovem, bacana e tal, bem pimpão, né? E quando vocês verem essas imagens assim, gente, ela está falando exatamente o que ela tem que dizer, tá bom? Não é igual quando você vê uma imagem, por exemplo, se você vê uma imagem abstrata, né? Que aquilo ali cabe interpretações. Aqui não cabe interpretações. Ela foi feita realmente para passar uma imagem. E a imagem que ela passa é de um cara adulto que vai governar segundo as leis, tá bom? Questão 23. Ó, essa aqui deixa eu marcar aqui, ó, é a B, tá? Pra gente não perder tempo, não vou falar as outras. Questão 23, Enem 2012. Aqui tá falando que é ilegal a faculdade de atribuir autoridade real para suspender as leis do seu cumprimento, que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa, sem concurso do parlamento. Bom, aqui é um trecho de um documento, aqui, ó, no documento de 1679, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados respectivamente em A. Redução da influência do Papa? Não está falando nada de Papa aqui. B. Limitação do poder do soberano. Absolutismo. Sim, aqui é a B. Porque ele está falando sobre o absolutismo, tá bom? Não vou ler o restante, tá? Porque para não ficar muito grande o vídeo. Questão 24. Enem 2011. Se a mania de fechar verdadeiros hábitos da mentalidade medieval, nascida talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, depois de uma das características da cidade era ser limitada por portas e por... Aqui está falando sobre as características da cidade, né? Então, a questão 24, ela está falando aqui, ó, sobre o crescimento das atividades comerciais urbanas. Tá vendo? Ó? As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado com o crescimento das atividades comerciais urbanas. Porque como é que adianta você morar no condomínio e ter uma lojinha lá
e ninguém poder entrar dentro do condomínio para comprar na sua lojinha. Então, isso aí é um absurdo. Tem que lembrar também aqui que na Idade Média era muito comum as cidades serem rodeadas por um muro, porque assim o rei garantiria a, a proteção dessas pessoas, desses cidadãos que moravam dentro das suas fronteiras e a cobrança de impostos. Tanto é que quem morava fora das fronteiras da muralha, eles moravam em vilas, eram chamados de vilões. Então, a gente chama uma pessoa má de vilão por causa disso. Porque quem morava dentro ali das muralhas tinha que pagar imposto. E os vilões não pagavam imposto. Porque eles não estavam sendo. Porque se chegasse um ladrão ali, os ladrões que roubassem ali, já era. Né? Eles não poderiam reivindicar nada. E eles não pagavam impostos pro rei e mesmo assim faziam comércio, entendeu? Então quem morava dentro falava assim, olha lá, aqueles vilões lá, olha lá. Os caras não pagam imposto. Olha lá, tá vendo? Então a gente chama vilão até hoje por causa disso aí, tá bom? Então aqui é a A, tá bom? Então vamos lá para a questão número 25, é do Enem 2007, que fala aqui, ó, tá falando sobre as 13 colunas que vieram, blá blá blá, Estados Unidos. Aqui tá falando sobre a independência dos Estados Unidos. Ó, considerando o texto acima acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Aqui é a 25. Ó. A independência do Zé e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos? Não, não foram opostos. B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana no apoio ao absolutismo esclarecido? Não, porque a Revolução Francesa aconteceu antes da independência dos Estados Unidos. Na verdade, a Revolução Francesa serviu como pano de fundo para várias outras colônias se rebelarem, tá bom? Ó, tanto os Estados Unidos quanto a França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Ó, essa aqui, ó, é a C. Vendo? Tá falando sobre o iluminismo, tá? Aqui a gente tem que lembrar, na Revolução Francesa, que foi a partir daí que o Estado passou a ter, como é que se diz? Passou a ter, vamos lá, cérebro, não deixa da mão não, passou a ter obrigação para com a população. Os direitos da humanidade veio a partir daqui. Porque até então o Estado não tinha obrigação nenhuma com o cidadão. Por exemplo, quando tinha o rei não tinha obrigação de garantir os direitos. Porque a nossa Constituição, por exemplo, a nossa Constituição de 1988, que é essa atual, que está em vigor, ela tem muito a ver com a Revolução Francesa. Muito, porque muito dos ideais ali estão presentes. Por exemplo, direito à moradia, você tem direito a ter segurança, você tem direito à educação, saúde. Então, assim, parece coisa que é absurdo, né? Mas está na Constituição. Agora, por que os governantes não botam em prática tudo que está na Constituição? Falta de vontade política, tá bom? Então aqui, ó, a resposta da 25 é a C. A 26 tem um texto que fala de John Locke. Aqui, ó, o texto abaixo fala de John Locke, revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado da natureza é tão livre, conforme dissemos, se é o senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ou maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ela a mão dessa liberdade? Porque abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder. Né? É o que eu vou responder que, embora o Estado... Bom, aqui está falando sobre... Está confrontando, né, o John Locke com uma outra vertente, uma outra corrente doutrinária, né, ideológica, no caso. Analisando o texto, podemos concluir que se trata de um pensamento do liberalismo. Não, aqui está falando do John Locke, está mostrando outra corrente. Né? Aqui, ó, ele está falando sobre do socialismo científico, tá bom? Aqui a questão 26, ó, é a D.
está falando sobre o socialismo científico, que é aquele socialismo que na prática ele pode funcionar. Né? Já o socialismo utópico, que como é que é chamado o socialismo do Karl Marx, ele não pôde ir para frente por causa de um negocinho bem pequenininho assim. O Karl Marx morreu, ele não viu toda a sua teoria sendo posta em prática. Agora, falar que ele é um imbecil por causa disso, claro que não. Ele morreu, ué. Fazer o quê? Ele não pôde ver aquilo que foi posto em prática, que deu super certo. Precisa falar, em nenhum lugar o socialismo deu certo. Claro que deu certo. Na China, na Rússia, na União Soviética, né? Então, às vezes dá certo sim, tá bom? Agora a questão 27. É do Enem 2005. Aqui está falando sobre os plásticos, sobre versatilidade, né, menor recurso relativo. Aqui está falando sobre, para minimizar esse problema de ação possível adequada eu vou ler aqui, porque é uma questão que tem a ver com geografia. Os plásticos, por sua versatilidade e menor custo relativo, têm seu uso cada vez mais crescente. Da produção naval brasileira, 2,4% destina-se à indústria, entretanto, o crescimento aumenta. Né? Então aqui, essa daqui é muito fácil. A 27 está falando aqui, estimular a produção de plásticos recicláveis para reduzir a demanda de matéria-prima não renovável e o acúmulo do lixo. Tá vendo? Essa daqui está falando sobre reciclagem. Tá? Pode ser uma coisa de química, pode cair ciências, não tem mais ciências, né? Biologia e tudo mais, mas aqui, nesse caso, está falando sobre geografia, né? Questão 28, Enem 2002. Em reportagem sobre o crescimento da população brasileira, aqui eu estou mostrando uns gráficos, falando sobre a população brasileira, né? Aqui você vai ter que olhar o gráfico aqui, tá vendo? Aqui a resposta está na imagem, tá, gente? Toda vez que tiver uma imagem assim, numa prova do Enem, uma questão do Enem, a resposta está aqui, tá? Você tem que saber interpretar essa imagem para poder obter a resposta correta, né? Admitindo-se que o título da reportagem se refira ao grupo etário cuja população cresceu sempre ao longo do período registrado, um título adequado poderia ser: O Brasil das Fraldas? Não. O Brasil ainda é um país de adolescentes. Esse aqui, é a B. Bom, é só observar a imagem e botar a questão correta, tá bom? Aqui é outra coisa que não cabe interpretação. Isso aqui é direto e reto, tá, gente? Questão 29, extraído do Enem 2001. O gráfico mostra a porcentagem da formação de trabalho brasileiro em 40 anos com relação aos setores agrícolas. Aqui, setores agrícola, de serviço, industrial, mineral. Tá vendo? Aqui, presta atenção nisso daqui, Isso aqui são serviços, isso aqui, é agricultura. Né? Então, a leitura do gráfico permite constatar que, em 40 anos, o Brasil deixou de ser essencialmente agrícola para se tornar uma sociedade quase exclusivamente industrial. Né? A 29 aqui, não parece, né? A gente sabe que o Brasil hoje não é industrial. Nós trabalhamos com commodities. B. A variação da força de trabalho agrícola foi mais acentuada no período de... Não está mostrando, tá vendo? C. Por volta de 1970, a força de trabalho agrícola tornou-se equivalente... Não mostra aqui no gráfico. Em 1980, metade dos trabalhadores brasileiros constituía a força de trabalho do setor agrícola. Também não. De 1960 a 1980 foi equivalente ao crescimento percentual dos trabalhadores nos setores industrial, mineral e de serviço, tá vendo? Tá mostrando aqui, Vê se dá pra ver aí. Tá vendo? Beleza? Questão 30. Essa aqui é do Enem 2004. A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre se tornam potáveis, o que leva a restrições. Isso aqui é muito fácil também, gente. Aí está falando sobre assim dentre os possíveis empregos para a dominação água de reuso. Aqui está falando da água de reuso. A água de reuso, ela não serve para você fazer comida, ela não serve para você tomar banho nela, ela não serve para você
lavar qualquer outra coisa, a não ser aqui, ó, uso urbano para lavagem de ruas e áreas públicas. Ela serve só para isso, né? Então, assim, ela serve para lavar a feira, no final da feira, né? Juntar ali o lixo para depois o pessoal catar, limpar os monumentos, que a gente sabe, né? Eu trabalhei muitos anos no centro e eu sempre ia de manhãzinha, chegava lá no centro umas 6 horas por aí, tava lá o caminhão da prefeitura lá jogando água na rua, nos moradores de rua e tudo mais, né? Infelizmente, uma tragédia. Agora aqui, questão 31 do Enem 2016. Esse Enem foi o que eu fiz. Eu fiz o 2015 e o 2016. Né? Questão 31. O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, como objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Ó, essa questão é de 2016 e desde lá, na verdade desde sempre, é uma questão muito pertinente em relação ao uso do solo. Nós estamos destruindo a nossa natureza para plantar soja e criar gado. Isso é uma loucura. Uma loucura. Aí quando você vai no mercado e vê o óleo a 7, 8 reais e a carne que você comprava a 19 a quase 40 reais, aí você fica pensando, para onde vai a carne? A carne aqui que é produzida no Brasil. Se produz tanto, por que é tão caro? O agronegócio, o agro é pop. Aqui, ó. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a intensificação, aqui, ó, intensificação da atividade turística. Claro que não. Quem quer ver um monte de negócio queimado, pegando fogo? Implantação de parques ecológicos também não. Você está destruindo a natureza para construir parque ecológico. Exploração dos recursos minerais também não, porque o mineral você fura a terra. Aqui está falando sobre destruição, queimada, para expansão da fronteira agrícola. É a E, isso aqui é a E, né? Não tem outra coisa. O agro não é pop, o agro é morte. Questão 32, é do Enem 2015 também, um dos que eu fiz, né? Tracímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Tracímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. O sofista Tracímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de a determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Não. Verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. C. Mandamentos divinos inquestionáveis legados. Não, nada a ver. D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Então, essa aqui é a D, ó. Convenção. Aí é sentimentos experimentados diante de determinados estudos humanos. Não, essa aqui é a D. Né? O Tracímaco era um sofista. Lembrando que os sofistas, ao contrário de Sócrates, Platão, eles cobravam para ensinar. Então, assim, para eles o conhecimento tinha um preço, tinha um valor. Ao contrário de Sócrates e Platão, que ensinava de graça, andando pelas ruas, os sofistas não. Os sofistas, eles cobravam pelos seus ensinamentos, igual eu estou fazendo aqui. Né? Não que eu estou cobrando de vocês, na verdade, vocês estão me pagando com o dinheiro dos impostos arrecadados pelo Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo arrecada o dinheiro, né? Aí está passando um caminhão da coleta aqui agora. E esse dinheiro, que não é dinheiro, chama-se verbas públicas, ele é voltado
ou deveria ser, né? Principalmente para saúde, educação e segurança, né? Coisa que a gente vê, mais uma vez, infelizmente existem muitos ralos ali, né? E também para a coleta dos materiais, né, que nós fizemos em casa. Então, a questão 33, Enem 2017. Comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte está falando de Belo Monte, ó. Tá vendo aqui, ó, né? Tá falando sobre uma característica positiva, né? Então você vai comparar as outras e vai ver por que a de Belo Monte tem essa característica positiva, tá bom? Então vamos lá, ó. Reduzido espaço relativo inundado. Acentuado desnível do relevo local, elevado índice de urbanização nacional, presença de grandes parques industriais, proximidade de fronteiras internacionais e estratégicas. Não, aqui, ó, tá vendo? É a A, ó, porque é reduzido espaço relativo inundado, tá vendo? Tá vendo? Você pode colocar, falar assim, mas o Xingó aqui, mas o Xingó é pequeno, mas ela tem uma área relativa muito grande inundada. Bom, vamos lá, questão 34, tá acabando. Enem 2017. A moralidade, Bentham enxortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos a fidelidade às regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria maior quantidade de felicidade para todos aqueles que são afetados. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma A. Aqui está falando de parâmetros, né? A. Fundamentação científica de viés positivista? Não. B. Convenção social de orientação normativa? C. Transgressões comportamentais religiosas? D. Racionalidade de caráter pragmático? E. Inclinação de natureza passional. Bom, aqui está falando, aqui é a D, tá? Pode ser que eu seja errado, mas eu não vejo outra alternativa melhor do que a D. Bom? Questão 35. Panayotti, sei lá, deve ser assim que fala. Zavos quebrou o último tabu da clonagem humana, transferiu embriões para o útero de mulheres que o gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto no qual fazia seus experimentos. Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que irá criá-la, mas vai acontecer, declarou Zavos. Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a 1 ano ou 2, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressões para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressões para entregar um bebê clonado saudável ao mundo. A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedicava-se a... Aqui está falando sobre ética, tá, gente? No caso, bioética, tá? Questão 35. Então, aqui, ó, A. Refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. Tá? Essa aqui é a A. Porque, ó, legitimar o predomínio da espécie sobre as demais espécies, relativizar, não, legalizar e fundamentar. Tá vendo? Aqui tá falando de ética. Então a única que tá falando de ética é a A, tá bom? Questão 36, Enem 2012. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, do qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão, de coragem. Tá? Não vou ler tudo, que é muito grande. Então vamos lá. Aqui está falando sobre Immanuel Kant, né? Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade.
Esclarecimento no sentido empregado por Kant representa, ó, aqui tá falando do Kant, né? Essa aqui, vê se dá para ver. A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Tá? Não tem outra coisa. Kant é um escritor bem difícil de ler, mas muito importante. Ó. A questão 37, ela também tem várias imagens. Aqui, ó. Ela está falando sobre o queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro. Isso aqui, esse tipo de patrimônio cultural é aquele que não dá para guardar. Você não pode pegar um queijo de Minas e guardar no museu, porque ele vai estragar aquele queijo, tá? Vai estragar, não sei quando, mas em algum momento ele vai estragar. Então aqui está perguntando aqui, ó, o modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira como patrimônio cultural. Então isso aqui, ó, o mosteiro, ele é patrimônio, aqui, ó, ele é patrimônio material. Esse aqui é também, ó, ofício das paneleiras. Esse aqui que se assemelha ao queijo de Minas, ó, porque aqui, ó, entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está representado em, aqui, ó, C, ofício das paneleiras, né, de Goiabeiras. Apesar de eu poder pegar uma panela de barro dessa e guardar no museu, né, o saber fazer essa panela que é o patrimônio cultural aí. Não a panela em si, mas o saber fazer, igual o queijo de Minas. O saber fazer o queijo de Minas, que é o patrimônio cultural. Porque eu posso fazer um queijo em São Paulo, eu posso ser um mineiro e fazer um queijo aqui em São Paulo. Vai ser a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa. Porque é um patrimônio cultural imaterial, tá bom? Então essa aqui é bem fácil. Né? Questão 38, do Enem 2014. Mas perguntar para dividir, não faço mais isso não. Aqui é uma música, né, um trecho de uma canção composta na década de 60. Trata-se da insatisfação do trabalhador rural com a distribuição desigual da produção. Né? Já está falando aqui, ó, que já matou logo na cara. Ó. Distribuição desigual da produção. Questão 39, do Enem 2010. Aqui está falando dos meios de comunicação funcionando como elo entre os diferentes segmentos de uma sociedade nas últimas décadas. Bom, você pode ler aí na sua aí, né? Aqui está falando que constitui o exemplo mais expressivo nesse novo conjunto nas redes informacionais. Bom, gente, informação, o que é que mais traz informação hoje em dia? Além da internet. Não tem, é a internet, tá? Fibra ótica, TV digital, não é internet, tá bom? Mais uma do Enem 2010. Um banco inglês decidiu cobrar dos seus clientes 5 libras. Aqui está falando assim, ó, o exemplo mencionado permite identificar um aspecto de adoção de novas tecnologias na economia capitalista contemporânea. Um argumento utilizado pelas empresas é uma consequência social de tal aspecto estão em qualidade total, estabilidade do trabalho, B, pleno emprego e enfraquecimento do sindicato, diminuição dos custos e insegurança no emprego. Essa é a C. Ele está falando isso aqui no texto. Vai ler o textinho, você já vai matar a charada. Por isso que é sempre bom você saber muito de interpretação de texto, para que essas questões não fiquem difíceis para você. Tá bem? Aqui era em 2009, né, a partir de um mapa apresentado, mais uma coisa que tem imagem, então aqui a resposta está na imagem, então você já fica esperto com isso daí. Né? Pode ser questão de matemática, do que for. A resposta está dentro da imagem, presta atenção na imagem. Bom, a partir do mapa apresentado é possível inferir que nas últimas décadas do século XX registram-se processos que resultaram em transformação na distribuição das econômicas da população sobre o território brasileiro, com reflexo no PIB por habitante. Assim, a desigualdade econômica existente entre regiões brasileiras desapareceram tendo em vista a modernização tecnológica. Claro que não. Aqui a gente tem muita desigualdade ainda,
Os novos fluxos migratórios instaurados em direção ao norte e ao centro-oeste do país prejudicaram o desenvolvimento social? Não prejudicaram, né? Ao contrário, melhoraram ainda. C. O sudeste brasileiro deixou de ser a região com o maior PIB industrial a partir do processo de desconcentração espacial do setor em direção a outras regiões do país. Né? Aqui está falando. Isso aqui também não, porque não é verdade. A D. O avanço da fronteira econômica sobre os estados da região norte e centro-oeste resultou no desenvolvimento e na introdução de novas atividades econômicas, tanto nos setores primário e secundário como no terciário. Essa aqui, ó. Essa é a D. Né? Porque a gente tem que lembrar que a última região do Brasil a ser povoada de fato foi essa região aqui, ó. Né? Do centro para cima, bom? E a última em 2010, em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres. Ó, aqui é um discurso do Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho é transcrito à parte. Relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa? A alta burguesia, ao clero francês, aos militares, à nobreza esclarecida, aos representantes da pequena e média burguesia das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos. Essa daqui, a última, é a E. Bom, Robespierre, se vocês não sabem, ele foi um dos grandes articuladores da Revolução Francesa. E ele foi o cara que insurgiu o povo junto com outro cara lá, que eu esqueci, chamado Marat, né? E ele que organizou toda a parte da Revolução, né? Só que, para isso, ele teve que cometer vários crimes de corrupção e tudo mais. Tanto é que depois que a Revolução já estava feita, que a República estava posta, ele foi guilhotinado. O cara da Revolução Francesa, um dos grandes pensadores da Revolução Francesa, foi guilhotinado por causa dos seus crimes. Então, assim, vale a pena você derrubar um poder, vale qualquer preço? Você pode cometer um crime para fazer o que você acha que é certo? É claro que não, né? A gente vê que não, mas ainda está acontecendo, tá bom? Então, gente, esse vídeo ficou gigantesco aí. Se você chegou até aqui, eu te dou meus parabéns, tá? Porque não é fácil, eu sei que é meio chato a gente ficar assistindo o vídeo assim, né? Ainda mais um professor feio pra caramba, né? Mas eu agradeço muito, você chegou até aqui, beleza? Então é isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês. E façam as atividades, tá bom? Se vai sair na rua, usa máscara.